Tá, tô gravando novamente. Tá, então, gerenciamento de mobilidade de rede de dados, que envolve endereçamento e roteamento tanto para rede de dados quanto para em redes celulares. Nós estamos usando como base para tratar de redes celulares a parte de redes 3G, onde há aquela separação em redes, a parte de dados e a parte de ligações telefônicas, né? Então nós temos ali uma mesma rede que tem uma parte de comutação de pacotes e uma parte de comutação de circuitos, que é para as ligações celulares. Nas redes 4G e 5G, todas as transmissões, mesmo as de voz, pela telefonia mesmo, a gente pegando e discando o número do telefone e ligando, viram IP, passam a ser pacotes IP, só que aí essas ligações têm um tratamento diferenciado. Mas os algoritmos, os protocolos, eles são apenas atualizações, eles seguem o mesmo raciocínio, que inclusive é o que vocês vão observar nos vídeos da semana. Vocês vão perceber que quase a mesma coisa é falada 3 vezes, né? Assim, na primeira parte de uma forma mais conceitual, na segunda parte repete basicamente a mesma coisa, mas falando em relação a IP móvel, e na terceira parte repete praticamente a mesma coisa, mas falando em redes celulares. Porque não há como fugir, digamos assim, da forma como as coisas estão implementadas, onde o básico deixa eu botar uma figurinha minha aqui. O básico, a gente pegar essa figura, né? Assim, eu tenho uma rede que é chamada rede nativa, onde o usuário móvel é assinante, né? É a rede principal dele. Se for uma rede de dados, é a rede do provedor, acesso dele. Se for uma rede celular, é a rede da operadora celular, onde ele é assinante. E tem uma outra rede, né, onde ele pode também ter o acesso à internet ou às ligações telefônicas, ao serviço telefônico, mas não é a rede original dele, mas ele pode se conectar lá, solicitar autorização. Essa rede, chamada rede visitada, os elementos dela, né? No caso, o agente externo, que é o elemento que gerencia os visitantes nessa rede, vai entrar em contato com o agente nativo, que é o elemento responsável pelos assinantes na rede nativa, e vou trocar informação, vou permitir que esse não móvel aqui, esse usuário móvel, se conecte e use os serviços. Nessa rede aqui, assim, a forma mais simples, entre aspas, assim, a forma de implementar a mobilidade, permitir que alguém mude seu local e o roteamento continue ocorrendo sem muito esforço no sentido de implementar novos protocolos, seria simplesmente atualizar constantemente os roteadores envolvidos em todo o processo. Então esse agente externo bem aqui, ele é um roteador, basicamente é isso. Ele é um roteador, tem um comutador aqui na frente e tem um elemento conectado nele. Esse não móvel aqui, ele tem um endereço, um IP, por exemplo, permanente. Quando ele se associa, pensando aqui na rede nativa, a rede original dele, quando esse elemento se associa nessa rede, esse endereço permanente que ele tem é dessa rede. Então qualquer pessoa, qualquer correspondente, nos termos que estão aqui no slide, qualquer outro elemento que queira se comunicar com ele, vai utilizar esse IP para enviar dados, e esse IP, pela rede, pelo núcleo da rede, vai rotear os pacotes para essa rede nativa, que esse endereço remete a essa rede. Então os roteadores vão encaminhar para lá. O que acontece na mobilidade é que esse usuário muda de rede, e esse IP, né, quando tentar mandar um datagrama para esse não móvel, os roteadores vão rotear para a rede original dele, devido ao endereço IP. O que pode ser feito para que esse usuário consiga mudar é constantemente atualizar essas tabelas de roteamento. Então, ele se conecta nessa rede,
Esse elemento aqui, esse roteador aqui, atualiza a sua tabela e vai repassando a informação, né? Vai usando aqueles protocolos de atualização de tabelas de roteamento para os roteadores do lado. E aí todos os roteadores se atualizam, né? E quando esse correspondente precisar enviar uma mensagem para esse nó móvel, os roteadores vão, mesmo o endereço de remetendo para essa rede nativa, os roteadores vão saber que na verdade esse cara específico não está na rede nativa dele, ele está para cá. Então essa seria a forma mais simples e direta de fazer a implementação de permitir mobilidade, né? De que os usuários se conectem a outras redes e continuem acessando sem nenhum problema. A questão, o grande problema é que isso é muito custoso para os roteadores aqui no núcleo, porque são dezenas de milhares, de milhões de dispositivos móveis. Se fossem poucos elementos era uma coisa, agora são muitos, né? A gente constantemente tá se movendo, tá mudando de rede, principalmente pensando agora nos cenários de rede 4G, rede 5G, onde tudo é IP e a mobilidade é algo básica, né, na comunicação. Dar essa tarefa, ficar constantemente atualizando esses roteadores, poderia simplesmente derrubar a rede, né? Assim, são tantas são tantas mensagens lá, pacotes ICMP, né, passando para um lado e para o outro para atualizar todas as tabelas o tempo inteiro, que isso seria suficiente para congestionar tudo, né? Então a solução, que é o caminho que hoje tem se dado a basicamente tudo, é tirar essa responsabilidade do núcleo da rede e colocar essa responsabilidade na borda da rede. Então esses elementos aqui, esse agente nativo e esse agente externo aqui, eles são elementos que estão na borda da rede, ou seja, eles estão lá na rede de acesso, lá no provedor de acesso, né? E eles é quem vão tratar de resolver o problema de rotear tanto as conexões de dados quanto as ligações de voz, chamadas celulares, rotear de forma correta, sem que os roteadores aqui no núcleo tenham que atualizar essas tabelas, né? Então, os roteadores que estão aqui no núcleo, para eles não muda nada em relação a rede permitir mobilidade ou não permitir mobilidade. Oi. Desculpa, o áudio ainda está muito ruim, tá botando muito. Não está muito compreensível. Tá, Tá, então eu vou tentar tirar a apresentação, né? Não sei se vai melhorar um pouco. Vou tentar explicar algumas coisas básicas sem estar compartilhando aí para ver se dá para avançar, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Se bem que eu acho que não é apresentação porque não está se movendo. A apresentação está quase um estático ali, né? Tá. Bora ver se sem apresentação dá pra melhorar o som. E aí eu vou. Se não, vocês me avisam. E aí a gente vê o que faz. Melhorou um pouco agora já? Sem apresentação? Ainda tá muito ruim ou melhorou um pouquinho? Aqui está mesmo. Eu também não tô conseguindo entender você direito. Continua a mesma coisa? Não sei se. Sim, fica picotando. Tá, deixa eu pensar aqui. Tá, eu vou fazer mais uma tentativa. Eu vou tentar conectar. É que eu tô na rede Wi-Fi daqui de casa. Eu vou tentar conectar direto pela rede do celular, ver se tá melhor do que a rede. Tá, então provavelmente eu vou cair rapidinho e volto. Bora ver se melhora.
Só um momento, tentando rotear aqui pelo celular. Melhorou alguma coisa? Consegue me escutar? Alô? Consegue me escutar? Tô lhe ouvindo. Acho que agora vai. Tá, melhorou? Então, beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Acho que estão enxergando já, né? Tá, então assim, tô tentando. Tá, beleza. Tô tentando apresentar um pouco mais da problemática envolvida, né? Assim, no vídeo tá assim, a solução, né? Como faz o roteamento, endereçamento, e aqui eu tô tentando apresentar um pouco mais do problema em si envolvido. E eu tava explicando que a forma mais direta era assim, tem a rede, o núcleo da rede aqui, pensando em, bora pensar só em internet no momento agora, tá? Acesso de dados, esquecer um pouquinho de rede celular. Então eu tenho a rede, o núcleo da rede aqui, e esse núcleo da rede basicamente tem vários roteadores, né, que são responsáveis por receber as solicitações, os datagramas ali dos pacotes, para pensar em pacote, dos correspondentes das transmissões e enviar para os locais certos. E aí a pilha aqui em cima, uma pilha TCP/IP, né, de internet, e basicamente é utilizado o IP para indicar para onde tem que ser encaminhada esses pacotes. Então o endereço de cada um dos nós, sendo móvel ou não, ele vai indicar em que rede tá aqueles pacotes, para onde eles têm que ser encaminhados, né? Quando um nó
sai da sua rede nativa, da rede na qual aquele endereço pertence, e vai para outra rede. Para que a mobilidade ocorra realmente, a ideia é que esse endereço não mude, ele continue sendo o mesmo. Então ele tem um endereço permanente, que é o endereço que é o mesmo que ele usa lá na rede nativa dele. E exatamente daí que vem o IP móvel, né? Então esse IP dele, ele tem que poder se mover, vamos assim, né? Sem mudar o IP. E aí a forma mais direta, assim, de menos esforço no sentido de refazer as soluções, reimplementar protocolo e tudo mais, é pegar esses elementos que estão na borda da rede. Então aqui é uma borda, aqui é outra, né? Vocês estão na borda da rede. Ele é uma rede de acesso, outra rede de acesso, basicamente isso. Tem um roteador ali na fronteira entre a rede de acesso e o núcleo. E a forma mais básica é: entrou esse nó móvel nessa rede, esse roteador então identifica que esse nó móvel entrou na rede, ele tem esse endereço permanente, e aí utiliza as mensagens CMP, utiliza os protocolos de atualização de tabelas, né, para atualizar os roteadores aqui da rede. Então ele poderia simplesmente enviar, né, aquelas mensagens indicando: olha, o elemento 128, 109, 40, 86 agora está na minha rede, e pacote foi encaminhado para ele, tem que vir para cá. E aí remonta todas as tabelas de roteamento, e quando esse correspondente precisar enviar uma mensagem, em vez de ser roteado para a rede nativa, vai ser enviado já direto para ele. Então essa é uma forma de trabalhar. O grande problema é que isso vai sobrecarregar o núcleo da rede, porque são dezenas de milhares de nós móveis, né? Hoje em dia a gente quer tudo móvel. Se a gente pensar em redes 4G, 5G, onde tudo é IP e a mobilidade é algo básico, então a gente vai sobrecarregar, vai derrubar o núcleo da rede só com essa atualização das tabelas, que vai ser constante, né? Então a solução tem que ser empregada de um modo geral para várias questões, é trazer implementar a solução pensando na borda da rede, né, e não aqui no núcleo. Então esse agente nativo, esse agente externo, são roteadores nas redes, eles vão trabalhar para que o roteamento ocorra de uma forma correta, sem que os roteadores aqui no núcleo sejam envolvidos. Então esses roteadores aqui no núcleo, eles vão fazer o que eles já fazem: olhar pro IP do pacote que chegou e calcular a rota correta para aquele IP. É isso que eles vão fazer. Esses agentes aqui na borda é que vão ser responsáveis então de encapsular, é isso que vai acontecer, encapsular os datagramas para que eles sejam enviados para os locais corretos, os pacotes, né? Para que sejam enviados para os locais corretos, né? Então, quando a gente quer permitir mobilidade, são colocados na borda da rede os chamados aqui agente nativo e agente externo. O agente nativo é aquele que vai controlar, vai ser responsável pelo gerenciamento dos nós que são nativos dessa rede. Ele é que tem que saber aonde está esse nó móvel, se ele está aqui nessa rede mesmo, e aí toda vez que chegar um datagrama para cá endereçado a ele vai passar para cá para o comutador para chegar no nó móvel certinho, ou ele tem que saber que esse nó móvel não está nessa rede, esse nó móvel está em outra rede. E aí pega esse datagrama e faz chegar lá na rede onde o nó móvel realmente está. Então, todo mundo que precisa se comunicar com esse nó móvel vai utilizar esse agente nativo como responsável para poder saber aonde está aquele nó móvel local. E o agente externo vai ser aquele elemento na rede, né, que vai ser responsável por olhar por quem são os visitantes naquela rede e avisar lá para o nativo que olha, esse nó móvel que é nativo daí da tua rede está aqui comigo.
Então, se precisares mandar algo para ele, tem que mandar para cá, para minha rede, onde eu estou. Então, é basicamente isso. A solução é ter os elementos na rede nativa que sabe dizer onde está o nó móvel e ter alguém lá na rede visitada que vai dizer, que vai avisar para a gente nativo que aquele nó móvel está lá com ele. Então, eles vão ficar mantendo essa conexão, essa comunicação, para o pacote ele poder rotear de forma correta. E existem duas formas de roteamento: um roteamento direto e outro indireto. O direto, o indireto, vamos começar pelo indireto, que é o que é adotado no IPmóvel, adotado nas redes celulares também, é esse correspondente encaminhar os datagramas para cá, para a rede nativa. Esse agente nativo fica interceptando tudo que está chegando e olhando. Olha, chegou um datagrama para esse IP, ele está aqui, tá, então deixa passar. Chegou outro datagrama para esse IP, ele está aqui, tá, deixa passar. Chegou um datagrama para esse IP, ele está aqui, não, ele não está aqui. Onde ele está? Ah, ele está lá na outra rede, onde tem esse agente externo. Então ele pega esse datagrama que chegou, encapsula num novo datagrama com o endereço daqui do agente externo e encaminha para cá. Chegando aqui, esse agente externo vai receber aquele datagrama, vai ver que tem um outro datagrama encapsulado dentro dele, que está endereçado para esse nó móvel, vai retirar então esse datagrama de dentro do encapsulamento, vai desencapsular esse datagrama e vai encaminhar para o nó móvel. E aí o que acontece? Acontece que tanto o correspondente quanto o nó móvel, eles nem sequer enxergam que houve esse roteamento indireto, eles nem sequer sabem que aquele datagrama que o correspondente enviou foi encapsulado para depois vir para cá, para depois chegar no nó móvel. E quando o nó móvel for devolver um ACK, por exemplo, ou encaminhar algo para cá correspondente, ele vai usar o endereço real do correspondente que vai ser roteado diretamente para ele. Então a volta não vem por aqui pelo agente externo, agente nativo correspondente, não. Porque o datagrama que o nó móvel recebeu, foi endereçado a ele, e ele teve como remetente o correspondente com o endereço real do remetente. Então, na hora dele devolver a resposta, ele vai usar o endereço do correspondente, que se o correspondente estiver na rede dele certinho, vai ser encaminhado direto para lá. Se o correspondente for outro nó móvel, aí vai ter um roteamento, e ele estiver fora da rede dele, aí pode ter um roteamento aqui na volta, um roteamento indireto aqui na volta. Mas aí isso é pelo fato do correspondente também ser um outro agente móvel, um outro nó móvel, né? Então, os elementos envolvidos, que são roteadores e correspondente nó móvel, eles não enxergam esse roteamento indireto. Quem faz isso funcionar é o agente nativo e o agente externo. A outra forma seria o roteamento direto, é o correspondente, ele agora sabe que o nó móvel é móvel. Antes dele encaminhar, ele pergunta ao agente nativo: o nó móvel está aí? Se tiver, ele estabelece a conexão e tudo é transmitido sem nenhum problema, né? Se o agente nativo disser não, ele não está aqui, ele está em outro lugar, aí ele vai passar o endereço desse outro lugar e o correspondente vai rotear direto para lá. O grande problema desse roteamento direto é que esse nó móvel ele é móvel, né? Ele está se movendo ali, ele pode mudar de rede de novo. Se ele mudar de rede de novo, teria que ter um protocolo para avisar para o correspondente: olha, mudou de rede de novo, refaz. A partir de agora, os datagramas têm que ser encaminhados não mais para aquele endereço, para outro endereço. Então isso iria complicar mais, sobrecarregar mais o processo. Então por isso é utilizado o roteamento indireto, né? Até mesmo porque esse roteamento indireto é durante as conexões, né? Então se esse nó móvel estiver se movendo, em um momento ele pode voltar para a rede nativa, em outro momento ele pode ir para outra rede. Então esse roteamento indireto, ele acaba, apesar de existir problemas, sempre tem que lembrar que não existe solução perfeita, né? Sempre
é sempre uma balança ali, né? Custo-benefício. Então, em algum momento, mais lá na frente, no futuro, de repente, possa ter um benefício, o benefício superar o custo de fazer, por exemplo, roteamento direto ou de botar a atualização dos endereços aqui para os roteadores. Então, no futuro pode mudar. Hoje, a relação custo-benefício é melhor fazer o roteamento indireto, atrasa um pouco mais. A situação mais básica, assim, que mostra o que é ineficiente no roteamento direto é quando, por exemplo, esse nó móvel está na mesma rede que o correspondente. Digamos que essa rede aqui do correspondente é uma rede que aceita mobilidade, que tem um agente externo, né? Então, bora pensar assim, digamos que esse correspondente estivesse bem aqui, ele fosse um agente nativo, ele fosse um nó nativo aqui nessa rede, certo? Então, quando ele quisesse encaminhar o datagrama para cá, para esse nó móvel, o datagrama vai ser encaminhado primeiro lá para a agente nativo, vai ser encapsulado, devolvido para a agente externo e depois chega no nó móvel. Então, existe esse vai e volta aqui que é ineficiente. Mas mesmo sendo ineficiente, o custo é bem abaixo do benefício, ou bem abaixo dos outros custos envolvidos. Então, por isso, tanto o IP móvel quanto redes solares adotam esse tipo de roteamento. E então, em todas as soluções, vão ter sempre os elementos responsáveis por estar gerenciando essa mobilidade. Então, lá, quando nós falamos de redes celulares, lá em 3G, tinha lá, vocês lembram do MSC, né? Tinha MSC de um lado, MSC do outro, que é aquele elemento que controla as estações base, né? Então, tem uma figura mais para cá para baixo, só para utilizar como exemplo. Então, pegando essa figura aqui. Então, tem as células, né? Cada célula tem uma estação base, onde os usuários estão conectados, são os pontos de acesso, basicamente, da rede celular. E essa estação base estão ligados a um MSC, que é aquele cara que gerencia essas estações base. Uma das tarefas que nós falamos lá era a de localização, aonde estão esses usuários móveis, né? Então, essa MSC, na rede celular, que por natureza é uma rede móvel, ele vai ser o agente que vai funcionar tanto quanto agente externo quanto agente nativo. Assim, vai ter, ele não vai trabalhar sozinho, certo? Ele não faz as duas tarefas ao mesmo tempo. Ele tem um sistema de base de dados para gerenciar os usuários nativos. Ele tem outra base de dados para gerenciar os que são visitantes. Então ele vai estar trabalhando com essas bases de dados para gerenciar isso aqui. Mas então a rede celular, ela já nasce com os elementos que vão ser responsáveis por permitir a mobilidade, já que a mobilidade é natural na rede celular, né? Enquanto que nas redes de dados, até tinha uma figurinha melhor aqui, mas tá bom. Enquanto que nas redes de dados, esses agentes são roteadores ali na borda que agora estão assumindo novas tarefas. Então são novos protocolos que são implementados dentro das redes de dados já existentes, né? Que no caso é o IP móvel. Que assim, o IP móvel ele também não é, digamos que uma novidade em relação a quando ele foi desenvolvido. Na verdade ele nasce, digamos, há muito tempo, junto com quase que com as redes celulares, né? Quando começou a pensar em mobilidade, já se pensou também em mobilidade para as redes de dados. E aí o IP móvel ele já traz essas soluções há bastante tempo. Mas aí é necessário que as redes de dados tenham os elementos que vão fazer esse controle aí. No IP móvel, esses... aqui tá, deixa eu passar aqui. Então, no IP móvel, então só para deixar
botar aqui essa figurinha. Então, no IP móvel, como é que ocorre? Tem o agente nativo lá na rede nativa, né? Do usuário móvel, do não móvel, e esse não móvel ele está numa rede diferente, uma rede onde ele é visitante, e tem aquele agente externo ali então que controla essa rede. Quando ele entra naquela rede, ele precisa saber quem é o agente externo para se associar, né, para poder se associar e poder ter o roteamento até ele. Então ele fica aguardando que o agente externo envie uma mensagem do tipo CMP, que é aquela mensagem de descoberta de roteador, né? Sendo que essa mensagem vai estar específica para indicar, olha, eu sou um agente externo, quem é móvel e está aqui visitando precisa se comunicar comigo, né? E aí ele passa o que a gente chama de endereço administrado ou endereço aos cuidados, que é o endereço que vai ser utilizado pelo agente nativo para encaminhar os datagramas para cá. Aí esse não móvel então se registra, recebe essa mensagem, né, de configuração do agente externo. Essa mensagem o agente externo fica enviando em broadcast pela rede. Todo não móvel que chega recebe em broadcast essa mensagem. Se o não móvel chegar e demorar muito para chegar essa mensagem, ele pode enviar uma mensagem solicitando, e aí o agente externo que escutar a solicitação vai responder. Mas aqui, independente qual foi o caso, o agente externo tem que passar essas informações para o não móvel. O não móvel então pega e solicita o registro. Quer dizer, olha, o endereço administrado é esse aqui. Esse endereço administrado é o endereço temporário nessa rede. Na verdade, não é bem um endereço temporário nessa rede, é um endereço de... Deixa eu voltar aqui. Pegando essa figurinha aqui. Então, esse agente, esse no móvel, ele tem um endereço permanente. Mas para rotear para cá corretamente, que ele está numa rede visitante, ele vai usar um outro endereço. Só que esse outro endereço que chega, ele não é, digamos que, exclusivo para esse não móvel aqui. Esse outro endereço que vai ser usado, ele, que é chamado de endereço aos cuidados, ou endereço administrado, é um endereço que vai ser usado para que todo mundo que precisa enviar para nós móveis nessa rede encaminhe para esse agente externo. Aí esse agente externo vai receber os datagramas com esse endereço administrado. Se chegou com esse endereço administrado, então significa que é um datagrama que precisa ser encaminhado para um visitante na rede. Aí ele pega esse datagrama, olha dentro do datagrama qual é o endereço real, que é o endereço permanente, e a partir daí encaminha para cá. Então, esses usuários, né, eles precisam ter esse endereço, com sigla COA, que é o endereço administrado, ou o endereço aos cuidados, para poder avisar para o agente nativo qual é o endereço da onde eles estão, né? Então solicita registro no agente externo. Aí o agente externo solicita registro lá no nativo, passando as mesmas informações. A agente nativo devolve falando, ok, já registrei aqui, e devolve as informações. E aí o agente externo passa mais um ok para o agente móvel, dizendo, olha, tá, o não móvel, aqui tá errado, peguei lá do livro, mas é não móvel aqui, tá? Tá ok, já está registrado aqui no agente externo, já está registrado no agente nativo, então todo mundo já sabe onde tu estás, e quando alguém precisar de caminhar alguma coisa, manda lá para o agente nativo vai consultar na tabela, era aquele cara lá, o 128, 119, 486, ele não está aqui, ele está lá na outra rede. Para chegar nele tem que usar esse endereço aqui, 79, 129, 13.2, né? E assim vai. Então assim funciona. Na rede celular é a mesma situação. O que vai mudar
é que agora ele está trabalhando com o número telefônico, né? O que vai ser utilizado para saber qual é a rede nativa é o número que a gente tem nos nossos telefones celulares. Então, aqueles primeiros números, a primeira parte do número, ele serve para identificar qual é a rede nativa, ou seja, qual é a rede na nossa operadora. Aí com aquela informação, então ó, o correspondente vai fazer uma ligação com o número daquele telefone, o número que a gente tem em telefone, os primeiros números vão indicar qual é a rede nativa. Então a chamada vai ser encaminhada lá para a rede nativa. Chegando lá na MSC da rede nativa, ele vai se comunicar com HLR, que é a base de dados que registra os assinantes nativos daqui. E não está aqui onde ele está. Ele está lá naquela outra rede. Aí direciona para cá. Aí como ele vai direcionar? Quando o usuário se associou aqui nessa rede, essa rede como visitante, ele recebeu um número um número também, um número de ROAM. É aquele ROAM que aparece, já devem ter visto alguma vez, em ROAM. Então quando aparece em ROAM, significa que vocês estão conectados como visitantes em uma outra rede. Aí essa outra rede vai ter um número de ROAM que vai ser passado para cá, para a rede nativa. Toda ligação que chegar lá, ele vai dizer, não, para essa ligação, para esse celular, tem que ser encaminhada para esse número de ROAM aqui. Aí vai chegar aqui nesse MC. Aí esse MC vai ver, chegou com o número de ROAM, então eu tenho que encaminhar para um visitante que está na minha rede. Onde está esse visitante? Aí ele encaminha para o visitante, né? E aí, aqui a gente está falando de rede de telefonia, vai passar pela rede de telefonia pública comutada e nada muda aqui na rede pública. Da mesma forma como não muda lá no núcleo da rede, núcleo da internet, aqui no núcleo da rede de telefonia também não muda nada. Continua, assim, essa mobilidade é transparente para quem está aqui. E também transparente para o usuário móvel, transparente para quem está utilizando. Então, o fundamental, né, da mobilidade é isso, é você ter transparência e não deixar o serviço cair, né? O usuário começa a se mover e aí ele não consegue tá se conectando, né? A gente pensa aqui, lá no início do vídeo, eu explico que a gente tem que pensar na mobilidade como em relação à rede, a camada de rede. O que a camada de rede vai enxergar? Então, assim, eu dentro de casa, com meu celular, conectado na Wi-Fi, indo do quarto para a sala, da sala para a cozinha, vou para o quarto, vou para a garagem, eu fico me movendo ali. Eu sou um usuário móvel, estou tendo mobilidade, para mim está tudo ótimo. Mas do ponto de vista de rede, não está tendo mobilidade nenhuma ali. Você está conectado o tempo inteiro no mesmo roteador ali, no mesmo, usando os termos mais precisos, mesmo ponto de acesso Wi-Fi, que está encaminhando para o mesmo roteador da tua rede, que depois vai para o mesmo roteador do provedor de acesso, daí segue para o núcleo da internet. Então, a mobilidade que existe ali, que a gente enxerga, de eu estar me movendo dentro de casa, em termos de camadas de rede, de protocolos, não exige nenhuma mudança, não exige nenhum esforço, né? Porque no fundo a minha mobilidade é por eu não ter cabo, né? Mas seria semelhante, essa situação aí seria a mesma situação se eu, por exemplo, comprasse ali um cabo de azulzinho de 100 metros, ligasse do meu computador até um switch, até o meu roteador, até um canto, e ficasse andando pela casa puxando esse cabo. Assim, do ponto de vista de rede é a mesma coisa, não faz diferença, assim, né? Pra gente vai fazer, né? Tem um cabo que eu preciso puxar, mas do ponto de vista de redes e protocolos é a mesma coisa. O que vai fazer diferença? Quando houver troca de IP, troca de rede, quando exigir esse tipo de coisa. Aí tem aquela mobilidade que também não exige tanto da rede, que é quando, por exemplo, eu tô aqui no meu notebook em casa e vou para a universidade. Eu fecho meu notebook, né?
vou para a universidade, chega lá, eu abro o notebook, me conecto na Wi-Fi de lá e continuo trabalhando. Eu também tô entendendo que eu tenho mobilidade, né? Mas do ponto de vista de rede, quando eu me conectei lá, eu peguei um outro IP, me associei àquela rede e há mobilidade, mas ela não exige também muito esforço, né? O que o IP móvel tem que entrar em ação, e é o que as redes celulares fazem, é quando essa mobilidade ocorre enquanto as conexões estão em curso, e essas conexões não podem cair. Então, se eu estou fazendo uma ligação pelo celular, eu posso entrar no carro e começar a andar, né, chegar em outro bairro e, teoricamente, a ligação, idealmente, né, na maioria dos casos, a ligação não vai cair, vai continuar em curso. Vou ter passado por várias estações de base diferentes, posso ter entrado em Roaming, mudado constantemente e a minha ligação não vai cair. A mesma coisa eu quero se eu estiver na rede de dados, conectado pelo se eu estiver na rede de dados, né, eu estou fazendo um download. Eu quero que esse download continue mesmo que eu esteja andando pela cidade. Então a conexão está estabelecida, ela não pode cair. E é aí que entra o grande desafio, né? Que é quando entra o IP móvel, entra redes celulares. Né? Então, para a gente trabalhar com IP móvel, a gente não, assim, na situação que nós temos normalmente em casa, eu tô conectado na Wi-Fi, agora eu mudei para o 3G, vou para a universidade, chego lá, me conecto na Wi-Fi. Isso é mobilidade, lógico, mas não é a mobilidade que exige dos protocolos que ocorra todo esse roteamento direto, indireto e assim por diante, tá? Então, é, digamos que o grande problema é quando as conexões precisam ficar ativas. Eu estou fazendo download, esse download não pode cair. Eu estou fazendo uma ligação, essa ligação não pode cair, né? Então, no vídeo lá tem mais explicações, está um pouco mais detalhado em relação. Aqui eu tentei dar um overview do que vocês vão ver lá e já tentar adiantar algumas coisas que podem ficar de dúvidas, né? Vocês. É, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer falar sobre o que tem estudado até agora? Tirar dúvidas? Tá. Então eu vou só mostrar aqui para vocês. Na aula passada ia mostrar, mas não. O NS não, eu tinha desinstalado e instalado de novo, não tinha compilado ainda. Vou mostrar aqui agora rapidinho o Wireshark para vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu botar a tela inteira. Deixa eu mandar por partes, senão vai complicar aqui. Porque eu tô com. Só um momento. Peraí, deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, senão não ia funcionar. A tela inteira. Então vocês estão vendo já minha tela, né?
Agora sim, a gente tá vendo. Tá. Beleza. Professor, antes que eu me esqueça, o senhor não colocou o vídeo da aula síncrona da sexta-feira. Tá, vou carregar. Pois é, essa semana me atrapalhei com os vídeos, não carreguei tudo. Mas vou carregar, tá? Da aula passada. Acho que alguém até me mandou um e-mail perguntando, né? Aí eu disse que ia colocar e. Tá, desculpa, tá, pessoal? Fui eu. Tá, pode ir. Consegue enxergar aí? Esse aqui é aquele nosso primeiro exemplo ainda, né? Básico do transmissão ponto a ponto, né? Aí nessa transmissão ponto a ponto, assim, o básico lá no NS, deixa eu só mudar aqui. É aquela parte, para a gente observar o resultado, então tem a parte do log, né? Onde eu vou estar mudando o que eu estou enxergando de log lá na minha rede. Então, aqui, talvez eu abra o lugar errado aqui. Então, essa parte que tem aqui no início de log é exatamente o que eu vou usar para indicar o que eu vou enxergar daquela minha simulação. Sendo que esse log aqui, ele tem níveis diferentes, que são esses níveis de acordo com o que eu quero enxergar. Eu posso enxergar informações relacionadas a erros, warnings e debugar minha simulação. Informação sobre o que está acontecendo na minha simulação. Informações sobre as funções que estão sendo chamadas, sobre a lógica da simulação, ou sobre tudo. Cada nível desse, dentro do NS, dentro das classes lá no NS, já tá preparado o que ele vai trazer de informação. Então aqui no exemplo básico lá, ele pega esse nível de informação, onde esse nível de informação ele dá aquele exemplo, deixa eu rodar aqui, né? Certo, tá bem pequenininho para você, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu descobrir onde é que eu mudo. Acho que é aqui. Acho que é aqui. Acho que consegue enxergar, eu acho, né? Tá, então rodei e recebi essas mensagens aqui. Então no tempo 2 segundos o cliente enviou 1024 bytes, endereço, porta. Então aquilo que a gente já viu várias vezes aqui, né? Então isso aqui é o que está no nível de informação. Então as classes que nós estamos utilizando e pegando log, então nós estamos pegando log dessas classes aqui, o DP Client Application e o DP Echo Server Application. Então essas classes, na minha simulação eu habilitei para que elas emitam log nesse nível de informação. Tem várias outras classes aqui sendo utilizadas, né? Node Container, que é classe para nós, o Point to Point Helper, que é classe para link ponto a ponto, Net Device, Internet Stack Helper, pilha de protocolo. Então, para cada um dessas classes, existem informações que eu posso estar habilitando.
Mas aqui eu estou pegando só do cliente, só dos clientes. E a gente pode estar trocando. Então, por exemplo, eu vou aqui, só para não ficar muita coisa na tela, eu vou comentar aqui o log relacionado ao servidor, vou deixar só do cliente, certo? E eu vou trocar um nível aqui, vou trocar de info para function, por exemplo. E eu vou botar só o function, vou tirar o level aqui. É function completa, é function, tá? Eu vou lá e vou compilar e rodar de novo a simulação. Ele compilou de novo, né? Mudei o arquivo, tá linkando tudo e rodou. Então agora eu pedi informações sobre as funções. Então ele está me dizendo, ó, a classe UDP Echo Client Application chamou a função UDP Echo Cliente. Esse é o endereço de memória utilizado. Depois chamou a função setDataSize, endereço de memória utilizado, o parâmetro que foi passado. Depois chamou a função Start Application, depois chamou a função Schedule Transmit, assim vai, Send. Então ele está mostrando aqui todas as funções que essa classe foi chamando para fazer a minha simulação. Se a gente botar aquele level aqui, aqui no início, level function, ele vai habilitar tudo desse nível para baixo. Então aqui, voltando lá, antes estava no info, né? Agora eu botei o function, então ele vai trazer essas informações de função, mais de informação, mais de debug, warning e erro. Essas três primeiras aqui não vai aparecer nada, que não tem nada para mostrar de informação. Mas o de informação vocês vão ver que vai aparecer agora. Aí vou salvei lá, vou compilar de novo, rodar de novo, né? Compilou, linkou. Ó, agora ele está mostrando as funções sendo chamadas e mostra também aquelas informações que antes tinha quando tinha só o info habilitado. Então ele está mostrando os vários níveis. Então chamou essa função, Start Application, Schedule Time, chamou o Send. Quando ele chama a função Send, aí aparece, olha, no tempo 2 segundos o cliente enviou 1024 bytes para o endereço 10112 na porta 9. Aí lá do outro lado, eu estou pegando aqui só do cliente, lá do outro lado foi recebido, enviou de volta, né? Aí o cliente recebeu, e aí lá no tempo 2.00737, que é o final, já o último, né? Deixa eu olhar aqui. Tem a informação que foi recebida. Aí depois disso, dá um stop na application e libera a memória, finaliza tudo que tem que finalizar para terminar a simulação, liberar a memória e tudo mais, né? Então a gente vai habilitando níveis diferentes. Então os logs, eles servem para isso, para a gente entender a nossa simulação. A gente pode entender tanto em relação ao código da simulação em si, quais são as funções que estão sendo chamadas, ou em relação ao que está sendo simulado, certo? Então vocês já devem provavelmente ter feito coisas desse tipo quando implementaram algum programinha, né? O resultado aqui não sei se está certo, deixa eu botar aqui um printf ou um println, não sei que linguagem vocês estão programando, né? Mas vou botar aqui alguma mensagem, dar um print aqui de alguma variável para ver o que está acontecendo. Aí às vezes vocês colocam print de variáveis intermediárias ali, né? Para ver se as contas estão dando certo, se as variáveis estão pegando os valores corretos para chegar no resultado final. Então seria semelhante a ficar vendo aqui essas informações, olha, nesse tempo fez aquilo, nesse seu tempo fez aquilo outro. E às vezes vocês colocam aquelas mensagens só para saber aonde estão dentro do código, né? Então tem um if aqui, eu quero saber se ele está entrando na parte certa do if. Aí eu coloco lá um print if parte 1, print if parte 2, né? Aí se foi verdadeiro lá na hora do if, aí ele entra na parte 1 e exibe mensagem parte 1. Se deu negativo, ele entra na parte 2 e imprime parte 2, né? Então, devem ter provavelmente já trabalhado desse jeito quando estava programando, né?
Então essa parte seria o semelhante a ficar exibindo aqui as informações das funções, sobre em que função está, em que parte do código está, o que está sendo chamado, o que não está sendo chamado, certo? Então aqui na parte de log é para entender a simulação, os resultados dela, como chegou naquele resultado e o próprio código, como é que ele está rodando. E aqui no tutorial ele vai mostrando outras coisas. Ele mostra, por exemplo, como habilitar esses logs sem precisar ficar recompilando tudo. Então, toda vez que eu mexo aqui e recompilo, né? Então, eu vou aqui. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui esse para habilitar tanto para o DP, tanto para o cliente quanto para o servidor. Eu vou botar também lá no nível de função. Os dois. Aí vou salvo e na hora de rodar eu preciso recompilar. Aí gasto esse tempinho aqui para recompilar e linkar tudo. Se a minha simulação for muito grande, muitos arquivos para recompilar, isso vai demorar um certo tempo aqui, né? E no final ele exibe aqui, agora exibindo tanto em relação a servidor quanto a aplicação. Então o servidor chamou o DP EcoServer, depois o cliente chamou o DP EcoCliente, depois o cliente chamou o set data size, start application, você vai, né? Então, agora dos dois lados enxergando aqui. Mas eu posso fazer também isso sem precisar mexer nessas variáveis, exportando variáveis. Deixa eu pegar esse exemplo mesmo. Deixa eu pegar um outro mais para cá para baixo, que ele vai exibir muita coisa na tela. Deixa esse aqui mesmo então. Então eu vou trocar o nível, vou botar o nível de all agora para o DP cliente, só que sem precisar compilar lá. Vou exportar a variável que é utilizada. E se eu rodar minha simulação, então ele só rodou, ele não recompilou nada. E aí quando ele rodou agora, como eu mudei o nível, ele ficou confuso em enxergar aqui, né? Deixa eu mudar aqui e botar eu vou botar só o function. Vou rodar de novo. Tá, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu só ver se estou pegando certo aqui. É muita coisa, não lembro de cabeça, né? Ah, tá, o info que eu tinha que pegar. Tá. Eu peguei agora o info. Como eu peguei o info, nem tudo que era exibido antes está sendo exibido aqui agora. Peraí, ainda tem alguma coisa que não tá. Deixa eu descobrir aqui o que é. Pessoal, estou usando aqui com o cliente. Só descobri que eu copiei errado.
Agora foi. Então eu tava colocando errado o nome do... Apaguei sem querer o T e aí tava funcionando. Então aqui na minha simulação, voltando, eu coloquei aquele log level info, que é aquele primeiro caso lá, onde aparece somente a informação, olha, no tempo X aconteceu isso, tempo Y aquela outra coisa, certo? Então a minha simulação está compilada para rodar desse jeito. Só que eu posso mudar usando variáveis de ambiente. Então uso aqui no Linux, uso o export, aí defino a variável de ambiente nslog, digo a classe que eu vou trabalhar nele e mudo o nível. Então por aqui eu consigo mudar as variáveis que estão setadas lá no meu código, basicamente isso, né? Então eu consigo por aqui, sem precisar recompilar, mudar as minhas variáveis. Aí se ele mostra como usar, logicamente o NS está preparado para isso, né? E ele mostra inclusive como é que vocês podem fazer isso na simulação, de criar variáveis que aqui dentro da simulação vocês vão poder mudar usando linha de código mesmo aqui. Linha de código não, usando linha de comando aqui na tela preta, né? Digamos assim, aqui no terminal, né? E aí isso é interessante porque é um tipo de programação um pouco mais avançada que normalmente a gente não costuma ver, não costuma nem sequer ver esse tipo de exemplo. Hoje em dia desenvolvimento, programação digamos que é tudo para internet, é móvel, com clica aqui, arrasta para ali, né? E só que tem muita coisa avançada que é interessante que a gente não conhece. E aí essa parte eu acho legal por causa disso, que ele mostra como fazer essa interface entre como declarar, passo aqui para frente, aqui, como aqui nessa parte aqui, como declarar na tua simulação as variáveis para que possa mudar os resultados dela, os valores dela pelas linhas de comando, quando for usar a simulação. Inclusive como pegar informações das classes, né? Então para esse comando aqui, ele roda e pega informações das classes sem precisar recompilar e mandar imprimir as informações da classe. Print isso, print aquilo, para que o resultado basicamente o que eu estou rodando, o meu mais forte, eu estou pedindo para ele imprimir os atributos da classe point-to-point NetDevice. Então não habilitei lá o log dela. Na hora de rodar eu estou pedindo para ele me dar essas informações aqui. E aí ele me mostra. Inclusive ele não mostra o log mesmo normal, ele mostra isso aqui que eu pedi. Olha, então a classe point-to-point NetDevice, ela está setada com esse endereço aqui, MAC, endereço fictício, né? O data rate está setado com isso, o interframe gap está 0, o MTU está 1500. Então todos os atributos que essa classe tem, que o objeto que foi criado para essa classe tem, ele está mostrando aqui. A fila, MTU, são os atributos, é uma classe, né? Estudaram lá, esse objeto tem a classe, tem os atributos da classe. Eu instanciei um objeto, esse objeto tem os atributos dele, e esses são os valores que os atributos dele estão tendo aqui. Então é uma outra forma de pegar essas informações, né, sobre a simulação, sobre o código rodando, que também é bem interessante, até para a gente expandir nosso conhecimento de programação. E por último aqui, que é onde eu queria chegar, então essa parte de log, ela é, digamos que genérica. Mas eu quero trabalhar só pegando o resultado da simulação, da minha rede. Eu não quero saber as variáveis que estão sendo utilizadas, que função for chamada, nada disso. Eu quero olhar para a minha rede e entender como se eu estivesse olhando para uma rede real. Aí para isso a gente pode trabalhar com trace em ICI, que é tipo texto. Então pega essa linha aqui e coloco aqui no final. Então lá pro point to point ele está habilitando
o trace em ICI e vai gravar nesse arquivo aqui, o MyFirst, né? Aí vou rodar aqui. Aí, como eu fiz a mudança no código, ele vai recompilar. Está compilando. Está linkando tudo de novo. Rodou. Aí, se eu for olhar, ele gerou um arquivo para mim que é esse myfirst.tr. Aí esse arquivo aqui. Então é um arquivo texto que eu posso abrir e ler esse arquivo, né? Basicamente ele vai me dando o evento que ocorreu, o momento que ocorreu e a informação sobre aquilo que ocorreu. Então o mais indica que chegou um pacote na fila, o 2 o momento em que chegou. Então lembrando que ele está pensando em filas dos comutadores, quando a gente pensa na simulação, no que está acontecendo, né? Os pacotes passando de um lado para o outro. Olha, mais chegou, em que momento? No 2, aonde chegou? Na lista de nós, o elemento, o nó 0. Naquele nó 0 tem uma lista de dispositivos, de placas de rede, a placa de rede 0. Essa placa de rede 0 tem uma ligação ponto a ponto, né? E aí então tem a fila dessa ligação ponto a ponto e então foi enfileirado, chegou nessa fila um pacotinho, aí mais informações, IP, IPv4, o tamanho do pacote, da onde para onde ia. Aqui no site ele mostra de uma forma mais bonitinha de enxergar, né? Então aquela linha lá é exatamente o que está colocado aqui, só que de uma forma mais organizada aqui para enxergar melhor. Uma chegada no tempo 2, em qual foi então, onde foi essa chegada, chegou na fila, informações dos protocolos, IPv4, da onde para onde, tamanho do pacote, assim vai. Aqui eu estou lendo, eu consigo fazer isso para todos os pacotes que passaram em todos os cantos. Só que ler esse arquivo texto não é nada agradável, né? Não é nada interessante. Então por isso ele também permite gerar esse trace no modo PCAP. O que é esse PCAP? É um arquivo do tipo binário que vai ser aberto específico em programas que trabalham com PCAP, como por exemplo o Wireshark. E esse PCAP é o formato, um padrão de formato que é muito utilizado para quem trabalha com redes. Eu tenho aqui a rede, eu sou, por exemplo, trabalho digamos que no CETIC da UFOPA e eu quero analisar aqui a rede, o que está passando pela rede. Eu vou lá num switch principal, em algum ponto específico onde eu quero ver o que está passando, conecto ali um computador ou uma máquina específica de análise de protocolo e mando escanear, fazer o sniff, que a gente chama, da rede. Tudo, exatamente tudo que passar ali, ele vai anotar e vai fazer uma cópia, né? E vai gerar um arquivo semelhante a esse, só que em modo binário. Aí esse arquivo em modo binário vai ser do tipo PCAP e eu vou poder abrir para enxergar usando, por exemplo, uma TCP/dump, que é do Linux, lá em modo texto, ou usando o Wireshark, por exemplo, né? Então, deixa eu copiar aqui. Então, vou pegar aqui e vou colocar. Olha, então, agora eu vou colocar essa linha no meu código, point to point. Então, na classe ponto a ponto, habilitar o PCAP para todo mundo. E o myFirst vai ser o prefixo dos arquivos. Deixa eu comentar esses dois aqui. Tá, então estou habilitando o PCAP ao myFirst. Salvo. Vou rodar de novo. Vai compilar, linkar, rodar, né? E o que eu tenho agora? Eu tenho esses dois arquivos aqui novos, myFirst 00 PCAP e myFirst 10 PCAP.
Então, voltando naquele pequeno diagrama lá na nossa rede, eu tenho esses dois nós, o nó 0 e o nó 1. O nó 0 é o elemento 0 e ele tem uma placa de rede que é a placa 0. O nó 1 é o elemento 1 e tem uma placa de rede que é a placa 0. Na hora de analisar essa rede, eu posso escolher onde eu vou espetar o meu sniffer lá, né? Em qual placa, da onde eu vou ficar pegando. Então, aqueles arquivos estão divididos em dois, exatamente porque um é enxergando o que está passando aqui, no nó 0, na saída dele, ou na entrada dele, né? na placa de rede dele, 0. O outro arquivo é ele enxergando aqui, no nó 1, na placa de rede dele, que é diferente, certo? Aqui vai passar um pacote em um determinado instante de tempo, esse mesmo pacote vai passar aqui no N1, mas vai chegar no N1 em outro instante de tempo. Então faz diferença aonde eu estou enxergando. Por isso que eu tenho arquivos diferentes. O 00, nó 0, placa de rede 0. 10, nó 1, placa de rede 1. Né? Se eu tentar enxergar esses arquivos binário, não vou ler nada com texto, então tem que ter problema específico. Então, por exemplo, o Erishark. Aí eu vou lá e mando abrir aquele arquivo. Então vou abrir aqui o 00 pcap. Aí tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Deixa eu só ver, eu acho que é aqui. Acho que estou enxergando, né? Se não conseguir enxergar, me avisa. Então, ó, lá, primeiro, no tempo 0 passou um pacote endereçado ao 10.1.1, do 10.1.1 endereçado ao 10.1.2, ele era UDP na porta de tamanho 1054, na porta 4953, que vai para a porta 9, o tamanho de payload dele 1024. No tempo 007372, voltou um pacote do 1.2 para o 1, que é para ele, então já é o retorno, o DP, e assim vai. Então aqui os eventos. Se eu clicar em cima dele, aí aqui embaixo mostra as demais informações. Olha, então o frame 1, 1054 bytes, protocolo PPP, o tempo de chegada, o tempo de resposta, o número do frame, se é um frame, o tamanho, então tudo aquilo que a gente estuda quando fala de protocolos e cabeçalhos aparece aqui. Então eu estou enxergando exatamente o que passou. Então olha, ponto a ponto, protocolo PV4, o tamanho do cabeçalho, o offset, e estava com o UDP em cima de um UDP. No UDP a porta que foi utilizada, até chegar nos dados em si. Então aqui embaixo vai estar mostrando os dados em si. Se aqui fosse aqui é um pacote simulado, né? E aí por isso veio tudo zerado. Mas se eu tivesse usado o Erishark para escanear a rede mesmo, os dados aqui não iam ser dados zerados, iam ser os dados reais. Se não tiverem criptografados, se for um arquivo, um e-mail que eu passei, eu vou literalmente ler o que eu passei lá naquele e-mail, né? Uma mensagem que não está encriptografada, em modo texto, eu vou ler o que foi enviado ali. Então eu estou realmente capturando e escaneando tudo o que passou na minha rede. Aí eu posso usar, né? Aqui no nosso caso, a ideia é enxergar a nossa simulação e tratar o trace, esses resultados por aqui. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele tem algumas ferramentas aqui que vão ajudar a gente, né? Então, como por exemplo filtros, questão de gráficos. Então aqui a simulação é muito rápida, não tem quase nada, ele não está mostrando mais. Eu poderia gerar gráficos aqui já com ele. Deixa eu ver aqui algum exemplo. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com HTTP, ele pode contar os pacotes, carregar. PV4 para ver. Ele me dá as informações dos endereços. Então tem aqui 1 milhão de pacotes com 300 endereços diferentes. Ele já me mostra aqui quais foram os endereços que foram utilizados, para onde passaram pacotes,
e qual é a porcentagem de uso desses endereços. Então, no caso aqui, os dois pacotes que passaram usavam, né, o endereço 10.1.1.2, ou como destino ou como fonte. Então, esse endereço ele apareceu em 100% dos meus pacotes que trafegaram aí. O endereço 1.1.1 também apareceu em 100% dos... Então, se fosse o log de uma rede real, o trace de uma rede real, eu poderia ver aqui, olha, qual é o endereço que mais aparece. Para saber, por exemplo, se não tem alguém ali na minha rede que está congestionando tudo, que está sendo responsável por fazer a minha rede parar. Né? Ah, tá aqui, ó. 90% do que está trafegando aqui é esse cara aqui que está congestionando toda a rede. Aí eu vou lá, já sei qual é o IP dele e vou atrás dele para resolver o problema da minha rede. Né? Então, o interessante aqui nessa parte é que, além de poder analisar o resultado da simulação, vocês vão poder entender como isso poderia ser feito numa rede real. Né? Então a gente está simulando aqui e pegando um resultado que é um resultado como se fosse uma rede real. Essa é a ideia. A gente vai tratar como se fosse, vai tentar nas simulações jogar problemas ali para a gente enxergar aqui no Wireshark como se fosse problemas na rede real, que ajuda tanto a vocês entenderem como funciona a simulação, a entender as redes e a entender como é que no mundo real, se vocês forem um dia trabalhar, né, como gerente de rede, como poderiam estar enxergando ali as coisas e tratando os dados, né, pegando os dados e observando nessa questão de observar o que está passando na rede em si. Né. Na simulação a gente também não vai trabalhar só com Wireshark, só com esse trace. A gente também vai ver a parte de animação, parte de como é que olha ali o roteamento. A gente está falando de redes móveis e aplicações, então a gente vai precisar enxergar coisas de roteamento na nossa simulação. Mas essa primeira parte de enxergar pelo Wireshark eu acho bem interessante e acho que dá uma grande contribuição aí para vocês em relação ao conhecimento de redes e como é o mercado o que vocês podem utilizar no mercado de trabalho em si, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se não, por hoje a gente fica aqui, são 8h33. Conseguiram acompanhar tudo agora? A voz melhorou? O áudio melhorou? Melhorou bastante, professor. Tá, beleza então, legal. Tá, então aí, se quiserem perguntar, ainda pode ficar mais um pouquinho. Mas se não tiverem perguntas, e a gente fica por aqui então, né? Ok, pessoal, então acho que pode encerrar. Estudem, tem bastante coisa já, tá? E aí pra semana a gente inclusive já marca a nossa prova. Eu tô devendo, né, carregar os vídeos das aulas síncronas, passar o questionário para vocês no formato da prova já, né, para vocês já verem, já inclusive já estudarem, e abrir a tarefa do NS, né? Tô devendo essas três coisas, vou providenciar, mas se preocupem que eu vou dar tempo suficiente para vocês fazerem tudo, tá? Obrigado. Beleza. Então, pessoal, até mais, bom final de semana, bons estudos. Qualquer coisa é só passar e-mail. Tá, beleza, boa noite. Até mais, boa noite. Finalizando aqui.